Tem pesquisa Quest divulgada hoje que mostra que a avaliação do governo Lula deixou de melhorar, viu? Deixou de melhorar. Segundo os dados, são 50% os que desaprovam a administração petista e outros 47% aprovam. 3%, no entanto, não souberam ou optaram por não responder. Bom, quando a gente para comparar, por exemplo, com o último levantamento, que foi de outubro, a desaprovação ela oscilou um ponto para cima, indo de 49% para 50%. E a aprovação foi um ponto para baixo, indo de 48% para 47%. No último mês, o terceiro governo de Lula havia alcançado a melhor avaliação em 2025. Desde julho, a aprovação havia oscilado ali dentro da margem de erro para cima e a desaprovação para baixo. Agora o cenário se inverteu. A aprovação oscilou para baixo e a desaprovação para cima. A diferença entre aprovação e desaprovação está em 3 pontos percentuais. Mas vamos ver aí, portanto, o detalhe na tela da aprovação do governo Lula em relação a esses pontos ali, desaprovação que subiu um pouco ali, como a gente pode ver no gráfico, e a aprovação que caiu, portanto, pela primeira vez depois de algum tempo, né? E ainda segundo essa pesquisa, a mega operação policial no Rio de Janeiro, as declarações de Lula sobre o assunto e também a preocupação com a segurança pública inibiram a melhora na avaliação do governo. A avaliação de Lula piorou entre o público com renda familiar acima de 2 salários mínimos. Em outubro, havia um empate técnico, tanto entre quem ganha mais de 2 até 5 salários mínimos, como entre quem ganha mais de 5. Agora, há mais desaprovação nos dois grupos. Mas aí também houve piora na avaliação entre as mulheres. Voltou, portanto, a acontecer empate técnico entre aprovação, no caso com 51%, e desaprovação com 46%. Em outubro, as mulheres, mais aprovavam que reprovavam. Pois é, o cenário semelhante aconteceu com os católicos. Boa parte voltou a ter empate técnico de aprovação e desaprovação, sendo que o governo era mais aprovado no levantamento anterior. Olha só, os católicos voltam a registrar empate de aprovação e desaprovação após a pesquisa de outubro dar vantagem à aprovação. Neste momento, agora, de acordo com o resultado dessa pesquisa divulgada hoje, 50% aprovam o governo e 47% desaprovam. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O levantamento ainda questionou aos eleitores como eles avaliam o governo Lula de uma forma geral. Houve oscilação de 1 ponto para baixo entre quem avalia o governo de modo negativo e de 2 pontos para cima entre quem avalia como positivo. Os que acreditam que o cenário é positivo ficam em 31%. Eram 33% em setembro. No caso negativo foram 38%. Antes, gente, eram 37%. No caso de regular, eram 28%. Antes, eram 27%. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 3%, o mesmo patamar de antes. E ainda de acordo com este levantamento da Quest, 67% dos brasileiros concordam, portanto, com a mega operação policial que foi realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, no fim de outubro. Portanto, 67% das pessoas que foram entrevistadas aprovam a operação no Rio de Janeiro. 25% já desaprovam. 4% nem aprova e nem desaprova. Outros 4% não sabem ou não quiseram responder a essa pesquisa. Pois é, a pesquisa ainda perguntou a opinião dos brasileiros sobre a força empregada pela polícia na mega operação no Rio de Janeiro, que, aliás, é o tema da nossa pesquisa hoje aqui, ó. Você acha que Lula luta contra o crime organizado, falando de um modo geral sobre tudo isso? Voltando sobre a mega operação aqui, para 67%, a polícia não exagerou. Outros 29% responderam que sim, as forças policiais exageraram. Não souberam ou não responderam são 4%. Quando perguntados se a polícia exagerou, 29% responderam que sim, 67% que não. Não souberam responder, a gente teve também ali os números divulgados.
Quando perguntado se uma operação igual acontecesse no estado daquela pessoa que foi entrevistada, olha aí, 55% dos brasileiros responderam que não gostariam dessa operação no estado de origem. Outros 42% responderam que sim e 3% não souberam ou não quiseram responder. Quando perguntados ali, questionados sobre a frase do presidente que a operação foi desastrosa, 57% dos entrevistados responderam discordar do presidente, enquanto 38% concordaram com a afirmação. Outros 5% não souberam ou não responderam. Pois é, e quando o questionamento é sobre a principal medida para reduzir a violência e aumentar a segurança, 46% dos brasileiros apoiam leis, portanto, mais rígidas, apenas maiores, e que os criminosos não sejam soltos pela justiça como medidas para melhorar a segurança pública, portanto. Outra questão é se as organizações criminosas devem ser consideradas como terroristas. Para a maioria da população ouvida, 73% disseram que sim e 20% acham que não. 7% não souberam ou não responderam. Pois é, e quando a pergunta é sobre a preocupação atual em relação ao Brasil, olha só, para 38% a violência é a maior preocupação hoje. O índice é o mais alto desde outubro de 2024. Em relação à última rodada deste levantamento, que foi publicada em outubro, houve, portanto, um aumento de 8 pontos percentuais neste número. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro. O nível de confiança é de 95%. Vamos chamar a Luciane Landim aqui para essa conversa também. Lulandim, como que os resultados desse levantamento divulgado pela Quest foram recebidos aí no Palácio do Planalto, hein? Já houve alguma manifestação por parte do governo? Olha, Síria, o governo costuma manter, na verdade, as discussões sobre essas pesquisas nos bastidores, justamente para pensar em estratégias para não sofrer de forma negativa com pesquisas, com índices futuros, Nos bastidores, com certeza, isso está sendo pensado, principalmente quando a gente lembra que a gente está muito perto do ano eleitoral. A gente já está chegando aí na metade de novembro, passa dezembro, já começa 2026, que é quando o país vai ter uma nova disputa à presidência da República e, pelo que tudo indica, o presidente Lula deve sair candidato, deve tentar um quarto mandato nas urnas. Essa queda na aprovação que a gente citou ali logo no início da explicação dessa pesquisa, de 48% para 47%, ainda que discreta, já é um ponto de atenção para pesquisas futuras, para que o Palácio do Planalto pense em pesquisas futuras, pensando na proximidade desse ano eleitoral. O governo quer entrar 2026 mostrando os feitos que fez ao longo desses 3 anos do governo Lula 3, e isso reflete exatamente nesse ponto da pesquisa. A análise ainda foca em pontos muito estratégicos para o governo, como, por exemplo, a mega operação no Rio de Janeiro, que aconteceu ali nos complexos da Penha e do Alemão no final de outubro, que gerou um ponto de tensão entre o governo federal e o governo de Cláudio Castro, que ocupam posições políticas muito opostas. A gente fala do presidente Lula, que ocupa um lado de esquerda, enquanto o Cláudio Castro ocupa a direita e aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto da segurança pública ainda está muito em pauta na Câmara dos Deputados, com muitos embates, inclusive entre esses lados políticos. Também as negociações com os Estados Unidos, que ainda estão em andamento. Tudo isso é ponto de atenção, especialmente nessas pesquisas, para que nos bastidores a equipe do presidente e o próprio presidente Lula também revejam estratégias, justamente para tentar reduzir esse impacto negativo em índices que vão sair daqui para frente. Ô Lulandinha, nós vamos pedir para você ficar aí mais um pouquinho com a gente, vamos continuar conversando aqui, porque para ajudar a gente a entender esse tanto de número, para cima, para baixo, porcentagem e tudo, a gente convidou um especialista em direito público, Carlos Barbosa. Muito boa noite, Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Acho que o seu microfone, ou ele está desligado aí, vamos dar uma olhadinha, acho que eu não sei se você está desligado aí ou se está fechado aqui.
Vamos ver, acho que agora parece que... Acho. Certo. Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Muito boa noite, muito bem-vindo aqui com a gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, aqui no Jornal, fazendo uma análise importante do cenário político, né? Agora do cenário político brasileiro. O que vem acontecendo, na verdade, é um resultado de uma série de erros cometidos pelo presidente Lula. Na sua fala, o presidente ele cometeu algumas gafes. E essas gafes, elas não passaram despercebidas pela opinião pública. É só lembrar, é só a gente fazer um resgate de uma informação recente. Lula colocou traficantes como vítimas dos usuários de drogas. Isso daí repercutiu nas redes sociais. Foi muito bem trabalhado pela extrema-direita, pela direita brasileira em relação a essa fala, que não foi uma fala acertada. Inclusive, os aliados do presidente Lula chegaram a avaliar que isso daí poderia trazer um estrago, né? E a gente está vendo aí que houve uma queda na avaliação do presidente em relação a esse ponto. Juntamente a isso, outras falas, outros posicionamentos um tanto quanto, vamos dizer, inadequados, acabaram gerando essa situação que é o aumento na reprovação do presidente. Tá? E juntamente com todo esse movimento, né, de equívocos cometidos nas falas do atual presidente, houve essa operação no Rio de Janeiro que veio trazer uma solução, e aí a gente vai analisar se essa solução é a solução mais adequada ou não, se é realmente uma solução para a questão criminal lá no Rio de Janeiro, e o presidente ele se colocou de antemão contra aquele movimento, e a gente vê pelas pesquisas que a maioria das pessoas aprovaram a ação da polícia no Morro do Alemão, no Morro da Penha, no Rio de Janeiro. Então, somado a tudo isso, equívocos cometidos pelo presidente na sua fala, ações promovidas e patrocinadas pela direita contra a violência, e a violência sendo uma das maiores preocupações do brasileiro, somando tudo isso, vem então o resultado da avaliação do presidente, o resultado da avaliação aí do presidente. Então, e tudo isso é tudo resultado de vários elementos que acabaram acarretando esse tipo de situação. Não que seja desesperador, né? A gente vê aí que o grau de aprovação do presidente, levando-se em consideração que as eleições já acontecem no ano que vem, somada ao fato de que a oposição ainda não se estruturou para a campanha do ano que vem, e levando-se em consideração que o atual presidente tem a máquina na mão, isso tem uma série de vantagens, né? Ter a máquina na mão, então isso não é desesperador, é um cenário que chama a atenção, claro, não é um cenário confortável, mas também não é algo descontrolado. Então eu imagino que o Planalto, né, o Palácio do Planalto, está avaliando essa situação para evitar uma piora, né? Consertar os erros cometidos, porque foram vários erros cometidos nas últimas semanas aí, para tentar chegar em 2026 com uma vantagem mais confortável. Agora, Carlos, boa noite para você. Essa oscilação, a gente sabe que ela está dentro ali da margem de erro dessa pesquisa, né? A gente pode avaliar, como você disse aí, que é reflexo de várias situações, pode ser algo momentâneo ou já pode indicar aí um sinal de desgaste mesmo do governo com a população? É uma oscilação muito pequena, né? Está dentro da margem, né, da pesquisa, margem de erro. É uma oscilação muito pequena, mas que não pode ser desconsiderada pelo presidente, pela equipe do Palácio do Planalto, tendo em vista que a busca por informações a respeito da causa desse desgaste, dessa oscilação para baixo, é importante que se saiba. A gente está trazendo aqui alguns elementos e a gente sabe que esses elementos contribuíram para essa oscilação negativa, e isso precisa ser consertado, né? Precisa ter um alinhamento melhor entre o discurso do presidente e a estratégia para 2026. É aquela ideia,
né? Na política, a gente não pode falar de forma abrupta no sentido de responder ao clamor da população, ao clamor dos fatos, sem refletir estrategicamente o que pode ocasionar para questões políticas eleitorais. Então, tudo tem que ser muito bem monitorado, tudo precisa ser muito bem avaliado estrategicamente pela equipe para evitar que isso seja um fator que venha a se repetir e esse desgaste venha a aumentar em 2026. Só lembrando que em 2026 toda a forma de administração, toda a forma de conversa com a população tende a ser alterada. Isso naturalmente, em período eleitoral, a máquina ela faz toda uma diferença. Só lembrando que o presidente ele tem ali nas suas mãos vários equipamentos públicos que podem fazer a diferença na hora de se ter ali a busca pelo eleitor indeciso. Ô Carlos, agora me veio à mente aqui o seguinte, eu fiquei pensando, a gente não está colocando uma pesquisa muito depois da outra, logo depois de uma semana sai uma pesquisa, outra semana sai outra pesquisa, isso está funcionando assim mesmo? Ou não seria necessário um tempo um pouco mais extenso para a gente saber, para se consolidarem as opiniões, as ideias das pessoas? Ou agora a coisa é assim mesmo, é uma frase do presidente colocada no local errado, derruba a popularidade, uma frase, um aperto de mão, uma química que rola ali com o presidente americano. Quer dizer, isso tudo tá... Se era antes, como dizia Ulisses Guimarães, né, que era, você olha para o céu, a nuvem está no lugar, você olha para baixo, olha para cima, ela já está em outro lugar completamente diferente. Ao que tudo indica, agora está mais rápido ainda, né? É o clamor dos fatos, né? As pesquisas, quando elas são feitas dentro desse clamor popular, dentro de um fato que repercute na vida das pessoas, a pesquisa ela serve justamente para entender qual foi o fator, né, que gerou o desgaste ou aprovação. Nós tivemos aí, né, um movimento do presidente em relação ao presidente dos Estados Unidos, diminuindo a tensão com os Estados Unidos, resolvendo alguns problemas econômicos do Brasil naquela conversa, naquela aproximação, e isso repercutiu positivamente em relação ao presidente. Teve uma melhora na avaliação do presidente. Agora, com essa questão envolvendo a intervenção nos morros do Rio de Janeiro e as falas equivocadas manifestadas pelo presidente, houve uma oscilação para baixo. O certo seria esperar um tempo, aguardar se isso realmente é um fator, né, determinante na visão das pessoas, né, da visão do cidadão, se isso é um fator que vai repercutir lá na frente na hora de escolher os votos. Mas eu trago aqui um elemento novo. A gente mostrou aí nas pesquisas que a preocupação do brasileiro é em relação à violência. E no que tange ao combate à violência, aos olhares da população, a direita, segundo esse olhar, a direita responde melhor esse clamor por respostas contra a criminalidade, né? Então, hoje, quando se trata de violência e solução no que tange à criminalidade, a direita ela conversa melhor com o desejo, com a vontade do cidadão de resolver aquilo ali. Claro, só lembrando, fazer perguntas ali na pesquisa, fazer perguntas se as pessoas estão prontas para entender, se as pessoas concordam com a equiparação de organização criminosa a terrorismo, aquilo ali mostra só esse elemento, o elemento que elas desejam uma solução para um problema que ela entende como mais importante, ali, o problema que mais atrapalha a vida do brasileiro, e aí tem a direita que responde melhor. Diante de tudo isso, trazendo a retórica de que o presidente tinha um projeto para combater a violência mais brando do que essa apresentada pela direita, somando tudo isso, vem aí a pesquisa eleitoral feita nesse clamor, nesse movimento, e mostra aí uma oscilação de 1%. E aí eu vou ser sincero, eu esperava que essa oscilação fosse maior, né? Diante de todos os elementos, a gente esperava uma oscilação bem aquém, né? Bem maior, né? Uma oscilação, uma piora bem maior do que essa que a gente identificou nessa pesquisa.
Agora, Carlos, pegando dados aqui dessa pesquisa divulgada hoje, 67% dos entrevistados aprovam a operação policial. Mas, no entanto, quando perguntados, né, se eles queriam algo, gostariam de algo semelhante a essa ação que aconteceu no Rio, nos estados deles, né, 55% disseram que não. Aí há um contraste, né? Como que a gente pode explicar aí essa aparente contradição? É que diante dos fatos que aconteceram no Rio de Janeiro, a gente vem acompanhando a criminalidade muito forte no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um cenário histórico, né? Da luta de organizações criminosas contra o Estado, aquele conflito entre o tráfico de drogas, isso já vem acontecendo, a gente sabe, de longas datas. Então, na visão dessas pessoas, essa intervenção ela foi necessária porque, segundo a visão desses entrevistados, a realidade do Rio de Janeiro merece uma resposta imediata. Quando se questiona a realidade do estado daquela pessoa, né, ela já coloca o estado dela numa situação não equiparada ao do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro sempre está aí na imprensa, a imprensa mostrando o que acontece no Rio, a violência nos morros do Rio de Janeiro, algo que não se reproduz nos estados, nos outros estados. Vamos fazer aqui uma comparação, Rio de Janeiro e aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Né? Nós não temos esse cenário. Claro, nós temos o problema de tráfico de drogas aqui em Belo Horizonte, como a gente tem em São Paulo, como a gente tem em outras grandes metrópoles, mas não se equipara a violência que acontece no Rio de Janeiro. Nós temos problemas no Rio de Janeiro em que espaços são dominados absolutamente pelo crime organizado, algo que a gente não observa em outras realidades. Então, quando você traz para a realidade desses outros estados, a pessoa ela fala, não há necessidade de uma intervenção dessa aqui, porque esse problema é um problema que se identifica no Rio de Janeiro. Então é essa a visão. Mas trazendo isso para a preocupação do brasileiro em relação à violência, sendo um índice tão alto de aprovação, isso daí chama a atenção para as eleições do ano que vem. O assunto principal vai ser a violência. Porque por mais que nos estados, nas grandes metrópoles, que não seja o Rio de Janeiro, que vive um cenário muito típico ali, né, muito atípico, vamos falar assim, lá no Rio de Janeiro, nós temos a violência aqui em Belo Horizonte, nós temos a violência no interior. Quando a gente vai para o interior, a gente conversa com as pessoas também estão com medo da violência, dos furtos, dos roubos, né, da violência contra as identidades, contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente observa que há um medo ali também. Então, a preocupação, a pauta principal é a violência. Então, isso daí chama a atenção também para 2026. A gente tem aí, portanto, um grande desafio para a comunicação da Presidência da República, né? Porque a partir Com certeza. Né? Com certeza, porque a presidência ela precisa dialogar de uma maneira que as pessoas compreendam o projeto do governo. Você apresentar um projeto em que você traz elementos que na cabeça das pessoas não se justifica por si só, precisa haver uma explicação. Um dos pontos que o projeto apresentado pelo governo e que agora está em discussão no Congresso, agora com uma nova proposta apresentada pelo deputado relator, é justamente que lá no projeto havia uma redução de pena para os envolvidos nas organizações criminosas. Explicar isso para as pessoas tem que ser de uma maneira que ela entenda a razão de ser. Porque senão a retórica é, olha, está beneficiando pessoas que participam de organizações criminosas. Na cabeça do cidadão comum, isso daí é inadmissível. Por que trazer benefícios, progressão de pena? Por que trazer benefícios que já existem em outras leis, mas na cabeça do cidadão isso precisa ser melhor explicado. Então, esse diálogo ele precisa ser corrigido pela equipe do presidente para levar a informação que ela seja compreensível e validada pelo cidadão.
Agora, Carlos, hoje eu ouvi um comentário relacionado a essa questão da segurança, né? Dessa pesquisa que trouxe aí que as pessoas estão mais preocupadas neste momento com essa questão de segurança no Brasil como um todo. O comentário baseado em política, né, falava mais ou menos o seguinte, que esse tema só está em alta, as pessoas só estão demonstrando essa preocupação toda devido a essa mega operação no Rio de Janeiro. E que questões como, por exemplo, a economia, que as pessoas demonstram mais no dia a dia, preocupação ali com o valor da cesta básica, né, o quilo da carne, o que está mais alto, o que não está, preço da água, da luz, ficou em segundo plano porque, de fato, a economia deu uma controlada e a economia não é a preocupação nesse momento. Qual que é a sua avaliação sobre esses pontos, hein? A questão econômica é uma pauta determinante para as eleições de 2026, como foi também uma pauta determinante para outras eleições. Quando o cenário é um cenário de crise econômica que afete diretamente o bolso do cidadão, isso se reverte em voto para a oposição. Isso é fato. Um dos pontos mais importantes quando se trata de escolha, né, do eleitorado é o quesito econômico. A questão econômica ela é importante. Por isso, o governo, de uma certa forma, ele vem fazendo o dever de casa no que tange à tentativa de combater a inflação, garantir incentivos fiscais para determinados grupos, para a classe média, para a baixa renda. Isso daí ele já vem galgando um caminhar, já vem galgando ali soluções, e entendo que esse ponto o governo ele não vai ter muita dificuldade em conduzir. Claro, é uma pauta importante, é determinante, mas hoje nós podemos observar que a economia está caminhando de uma certa forma. Claro, precisa haver algumas decisões mais assertivas para melhorar, por exemplo, a questão da taxa de juros. É alta, é muito alta, o controle de gastos do governo precisa ser alinhado. Então, isso daí, claro, precisa ser corrigido. Mas no frigir dos ovos, questões econômicas estão sendo bem traduzidas para a população. Controle da inflação, diminuição no desemprego, aumento das exportações, mesmo diante do tarifaço. Então, esses elementos eles vêm trazendo ali um gás para o quesito econômico. Mas sempre foi uma preocupação também do brasileiro a questão ligada à violência. Claro, agora está em voga. São fatos que aconteceram recentemente, que requentaram ali a situação, principalmente no Rio de Janeiro, que trouxe à tona essa pauta. Vai haver, né, o esfriamento desse assunto com o passar do tempo. A tendência da oposição é garantir essa discussão por mais tempo, é levar essa discussão por mais tempo possível até chegar a 2026 e ser o algoz da solução ao combate ao crime organizado. Então a tendência é que eles levem esse assunto até o ano que vem, com esse projeto que vai ser votado, enfim, é isso que a oposição pretende.